Tenho selecionado alguns textos e colocado em concordância para que você possa, com maior facilidade, compreender o que nós estamos falando aqui. O nosso tema geral, buscar e salvar o que se havia perdido, foi a missão e o papel para a qual Jesus Cristo veio ao mundo. Mas estamos falando exatamente agora, ou especialmente agora, como foi que ele nos achou. Nas mensagens anteriores temos lido alguns versículos em cadeia, em concordância, para que a gente possa ter a facilidade de compreender melhor este assunto, a palavra de Deus. Eu selecionei hoje, na mensagem de hoje, mais alguns textos que eu gostaria de estar lendo junto com você. Seria tão gratificante você que está em casa, com a família, neste momento, poder abrir a sua Bíblia e me acompanhar nos textos que estão sendo lidos. Isso vai te ajudar muito, com certeza absoluta. Não tendo tempo neste momento, no momento quando você tiver o tempo disponível, por favor, faça isto. Abra a Bíblia, confira aquilo que eu estou ensinando, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou lendo. Aprenda a não confiar naquilo que os outros dizem. Aprenda a confiar naquilo que a Bíblia diz. Portanto, se volte para a Bíblia. A minha palavra é falha. Eu posso cometer erros. Eu posso conduzir pessoas a errar. Mas a palavra de Deus, não, jamais. Ela é digna de toda a confiança. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta, preparada, poderosa para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela é poderosa para nos fazer sábio pela fé para a salvação em Cristo Jesus. Isso Paulo disse a Timóteo. Portanto, acompanhe-me, não apenas ouvindo, mas também lendo, se possível, na sua própria Bíblia. Este é um desafio que eu faço a você. Junte-se comigo e leia os textos que estão sendo citados. Vamos lá. Separei aqui alguns outros textos para mostrar mais uma vez a maneira como Jesus nos achou. Se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, com certeza você já deve ter tido esse prazer, essa alegria de saber que, encontrado por Jesus, somos abençoados, somos felizes, somos guardados, conduzidos por Ele através do seu Espírito. Se você ainda não é uma pessoa salva, pode até ter o temor de Deus, mas ainda não tem esse privilégio de ter sido achado ou achada e guardada pelo poder de Deus. Vamos lá? Eu quero começar com a carta escrita por Paulo aos Efésios, a uma igreja que estava em Éfeso. E ele escreveu aos crentes de Éfeso, fazendo lembrar, refrescando a sua mente, como foi que eles foram achados quando Jesus veio a este mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse texto é muito rico em ensinamento. Esse texto é muito claro. Paulo foi usado pelo Espírito de Deus de tal forma a escrever aqui algumas desgraças, por assim dizer, em que nós estávamos. A palavra desgraça quer dizer fora da graça de Deus, caído da graça. Nós estávamos aqui caídos da graça de Deus, fora do alcance de Deus por algumas questões. Veja a primeira coisa que ele diz: naquele tempo nós estávamos sem Cristo, não tínhamos Jesus. Essa é uma questão muito séria que poderíamos tratarmos em mensagens posteriores.
sem Cristo. Quando ele fala sem Cristo, está falando sem Deus, porque Cristo é Deus e Deus é Cristo ao mesmo tempo. Segundo lugar, separados da comunidade de Israel. Quer dizer, sem direito ao povo de Deus, separado do povo de Deus. O que é igreja? Igreja é um povo tirado para fora. Um povo separado para servir ao Senhor de acordo com os preceitos, especialmente do Novo Testamento. Quando ele voltou a este mundo, ele nos encontrou separado desta comunidade, desta comunhão, deste povo. Não éramos de Deus. Em outras palavras, não pertencíamos a Deus. Em terceiro lugar, ele diz, estranhos às alianças da promessa. Deus fez alianças perpétuas, alianças passageiras, ou temporárias, mas de qualquer maneira, nós estávamos separados das alianças do acordo que Deus tinha feito em Cristo para o nosso bem. Então nós estávamos em maus lençóis mesmo. Olha o que ele diz também em quarto lugar. Sem Deus, sem esperança. Para onde vai uma pessoa sem esperança? Paulo diz, na esperança fomos salvos, na esperança estamos guardados. E a esperança não desaponta porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Mas naquele tempo, disse Paulo, nós estávamos sem esperança. Não tínhamos futuro, por assim dizer. E, em último lugar, ele diz, sem Deus no mundo. Estávamos redondamente perdidos. Esta é a palavra correta. Totalmente perdidos. Esta é a situação em que muitas pessoas ainda se encontram. O pior não é em se encontrar perdido, ou sem Cristo, sem Deus, sem salvação, mas a maneira como estávamos andando. Você quer ver a maneira como nós estávamos andando? Triste, não é? Olha o versículo 1 do capítulo 2. Ele diz que Deus nos deu vida na pessoa de Jesus, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos em crime, porque nós matamos Jesus. Pedro foi muito claro, quando ele, na sua primeira mensagem pregada, em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos, ele diz, vocês crucificaram o Senhor da glória. Nós matamos Jesus. Nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Nossos pecados condenaram Jesus. Ele foi condenado pelos nossos pecados. Pedro disse que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Portanto, nós estávamos em estado de criminosos. Por isso estávamos com medo. Estávamos separados de Deus, sem esperança, sem Deus neste mundo. Mas o pior, o versículo 2, ele diz, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Curso quer dizer caminhos deste mundo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Se estávamos andando nos caminhos deste mundo, estávamos sendo conduzidos por alguém. Conduzidos pelo príncipe das potestades dos poderes do ar. Se você ler Efésios capítulo 6, você vai entender o que Paulo está dizendo de um conjunto de poderes satânicos que atua neste mundo para te desviar, para te enganar, para te matar ou roubar, matar e destruir. E era assim que eu e você, meu querido irmão, estávamos naquele tempo quando fomos achados por Jesus. Ele diz, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é muito sério. Isso nos traz a um sentimento de gratidão,
por termos sido achados. Isso nos leva a uma alegria profunda ao termos sido achados por Jesus, embora nessa condição péssima. Veja o verso 3, o que ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira também, filhos da perdição, filhos da condenação. É isso que ele está dizendo. Esta é a razão pela qual, ou a qual nós somos, a condição em que nós somos encontrados quando Jesus nos salvou. Eu tive o grande privilégio de, esses dias, estar atendendo uma senhora que estava muito assustada, com medo de perigos que lhe cercava, com medo de tudo e com medo de todos. Fui chamado pelo seu esposo para falar com aquela senhora. Lá abrimos a nossa Bíblia no Salmo 46 e introduzimos a nossa conversa com as palavras de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus Altíssimo. E lendo todo o Salmo, termina o Salmo dizendo o seguinte, o salmista dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mostrei para aquela senhora que todos os seus medos estavam relacionados apenas a um fator: a distância que ela vivia de Deus, embora participando dos cultos, ouvindo as mensagens, escutando os hinos sendo cantados, interagindo com os crentes, vivendo com o esposo salvo, mas ela mesma estava distanciada de Deus, separada de Deus. Isso causava medo. Se lembra do texto de Mateus 9, verso 36, quando Jesus Cristo disse que nós estávamos como ovelhas desgarradas que não têm pastor? Já viu uma ovelha perdida do rebanho? Ela tem medo de tudo e medo de todos. Ela está vulnerável. Então eu disse para aquela senhora: o dia que você voltar para Jesus, abrindo o seu coração, recebendo como seu Senhor e Salvador, seus medos ficaram todos no passado, porque Jesus cravou-os na cruz do Calvário. Ele rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças e ele triunfou sobre os príncipes das potestades do ar, os quais nos prendiam, nos dirigiam, os quais hoje estão te fazendo medo. E naquela conversa nós nos dobramos diante de Deus em oração. E aquela senhora entregou sua vida a Cristo em meio a lágrimas. Ela disse: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Ah, queridos, eu tive o privilégio de apresentá-la à igreja, aquela senhora, entregá-la uma Bíblia em suas mãos para as suas leituras, e como aquela senhora estava tão feliz, como aquela irmã agora estava tão alegre, sem medo, caminhando para o céu. Portanto, é assim. Jesus nos acha assim, mas Ele também nos faz assim. Ele quer nos ver felizes, alegres, sem medo, sem pavor, com medo sim, mas sem pavor, sem aquele medo que nos tire da realidade da vida. Que Deus te abençoe, que esses textos lidos possam falar muito e profundamente ao teu coração. Vamos continuar falando sobre esse assunto e outras mensagens, com certeza, mostrando as razões, ou seja, a maneira como Deus, a situação em que Deus nos achou na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero terminar orando por você. Quem sabe precisa nessa manhã, não sei que hora você está ouvindo essa mensagem, nesta hora, neste momento, abrir o seu coração, entregar-se a Jesus, sabendo que enquanto aqui nós teremos aflições, mas em Jesus Cristo nós temos a paz. Senhor, obrigado.
Obrigado pela graça, Senhor. Obrigado por ter nos achado, ter nos resgatado pelo teu precioso sangue e ter nos dado, Deus, a grande e viva esperança, a certeza absoluta de vida eterna com Cristo, assim que daqui sairmos. Deus, continue falando, Senhor. Continua falando ao coração daqueles que me assistem. Faça que os crentes salvos cresçam espiritualmente no Senhor e que descrentes se voltem para o Senhor, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Entra nos lares, entra, Senhor, nos corações, entra, Senhor, nas vidas, muda e transforma as vidas pelo teu grande poder. Nós oramos agradecidos por este tamanho milagre que o Senhor fez na nossa vida, o milagre da salvação. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Espero que nos encontremos na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir com vida e saúde. Até lá!